Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando agora, gratidão. Se puder, se inscrevam. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do canal. Esse canal aqui tem vários conteúdos. Eu hoje vou fazer uma leitura intuitiva no final, mas antes eu gostaria de falar sobre um assunto que foi uma intuição minha e por isso a leitura também no final será intuitiva, um pouquinho mais curta, mas para passar uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, que é a separação, tá? Que é a perda de um amor, que é um tema difícil de falar, gente, porque cada um reage de uma forma, né? E uma coisa só que eu posso dizer, não é fácil. Tendo sentimento ou não tendo sentimento, quando há uma separação de um casal ou de uma família inteira, porque às vezes não é só o casal, tem filhos, geralmente isso é uma coisa difícil, porque precisa se desconstruir toda uma vida ou ali tempos que você conviveu com aquela pessoa. Então eu sempre falo que separação é difícil, independente de ter sentimentos ou não. É o início de um começo, um recomeço na nossa vida, que a gente tem que encarar, né? E eu estava escutando agora, porque eu gosto de escutar música quando eu acordo, eu estava escutando uma música do Fábio Júnior que eu gosto muito, que diz assim: eu acredito e sempre acreditei na vida, de uma maneira muito forte e muito intensa. Mas é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração, que ele só pulsa, bate e chora, mas não pensa. Esse é um ponto muito importante. O nosso coração. Porque a gente controlar o coração e a razão é muito difícil. Para nós encarnados aqui, né? Para nós que estamos nesse plano, ainda é muito difícil. E muitas pessoas entram até em depressão depois de uma separação. Por quê, gente? Porque a separação, principalmente quando há sentimento, ela acaba sendo um luto que você tem que viver. Mesmo, lógico, aquela pessoa não tendo morrido, né? Mas você perdeu a convivência com aquela pessoa, o dia a dia, e tem que se dividir tudo, e é complicado. Então a gente separar nessa hora a razão do coração é muito difícil, tá? Então, eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque isso já aconteceu na minha vida. Eu já tive que superar términos, tá? E não foi fácil. Inclusive, eu tinha filhos também. E o que eu posso dizer para vocês dessa experiência muitas vezes a gente vai no fundo do poço, de verdade, principalmente se há sentimentos. Mas o fundo do poço é aquele lugar, né, maravilhoso, que é o seguinte: você chegou lá, você não tem outro jeito. Ou você sobe, ou você fica lá. E geralmente a gente tem que subir. E nesse subir, a gente começa a aprender algumas coisas. E a espiritualidade, muitas vezes, mesmo quando um casal se ama, porque, gente, assim, uma coisa importante, não é só o amor que segura uma relação. Se assim fosse, não teriam tantos casais que se amam separados. Mas é a forma de se relacionar que segura o amor. A realidade é essa. Isso não é uma frase clichê. Você pode amar muito uma pessoa, mas se você não conseguir se relacionar bem com essa pessoa, a vida de vocês dois vai ficar insuportável. E isso eu falo das duas partes. Ah, mas eu amo tanto, eu faço tudo por essa pessoa, mas não aceito ela do jeito que ela é.
E querer mudar o outro é um desafio impossível. Que ninguém muda ninguém. Tá? Isso já é um ponto também que a gente tem que entender para a razão. Sem falar do coração, porque no coração, a gente quer mudar. A gente quer que a pessoa mude o comportamento dela que está fazendo mal pra gente. Engraçado que quando a gente se apaixonou lá atrás, a gente não via isso. Mas aí agora a gente viu, né? De repente o príncipe aí virou sapo. E aí esse sapo tem um monte de defeitos. Não, ele vai mudar. Não, ele não vai. Ninguém muda ninguém. Ele vai mudar se ele quiser mudar. Eu falo ele é a outra pessoa, seja mulher ou homem. Essa outra pessoa com quem você está se relacionando, ela só vai mudar esse comportamento dela se ela quiser. Tem gente que tem comportamentos errados e não acha que está errado, né? Então, como é que você vai conseguir mudar uma pessoa que não acha que está errado? Outra coisa, existe também uma coisa chamada respeito, que é aqui. Muitas vezes a pessoa tem um defeito e ela não consegue mudar. Porque, gente, nós estamos aqui para evoluir. E às vezes a pessoa tem um determinado defeito e ela não consegue modificar aquele defeito, né? E aí a gente tem que respeitar isso. Então eu no vídeo de ontem, até que eu fiz vídeo de sexta-feira que eu gravei, que eu postei, que eu estava até falando sobre isso. Não tente mudar o outro, tá? Entenda que o outro está no seu estágio evolutivo. E aí você tem duas opções. Ou você fica com a pessoa e aceita ela como ela é, ou você se separa e não fica com a pessoa. Porque aquilo ali é uma coisa que você não pode suportar. E aí eu incluo relacionamentos abusivos, com violência, com falta de respeito, com mentiras, com várias coisas que nem vem ao caso aqui falar, porque é quase impossível manter um relacionamento com essas coisas no meio. E aí vem a separação, né? E o fundo do poço, e o luto. E esse é o momento em que a gente tem que parar, primeiro, se permitir viver esse luto. Não adianta, porque é o que eu vejo mais acontecer por aí. Me separei, vou viver, vou cair na gandaia, né? Vou cair na gandaia, vou ser solteiro, vou pegar geral. Bem, se você faz isso, beleza, você pode até fazer, mas vai ter uma hora que você vai chegar a um ponto que você vai olhar e vai ver que tudo aquilo é vazio. Não porque a balada ou sair, se divertir com os amigos seja vazio, não é isso. Eu tô falando para tapar um buraco. Se você tá fazendo isso para tapar um buraco, você tá no caminho errado. Se permita viver esse luto. E um luto não é fácil de viver. Se permita se adaptar. Se permita sentir dor, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor você vai sentir. Ficar sofrendo já é uma opção sua. Ai, Sheila, mas isso não é tão fácil assim, porque eu amo aquela pessoa, porque eu quero. Gente, outra coisa importante. Ninguém nessa vida é de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém é obrigado a amar ninguém. E isso não tem nada a ver com a gente. É outro ponto que as pessoas que estão se separando precisam entender. Porque na maioria das vezes isso mexe com o quê? Com o nosso ego, com a nossa autoestima. Geralmente, então, quando são aqueles relacionamentos onde a pessoa troca, né, por outra. E às vezes fala assim, mas me trocou por um mais feio do que eu, ou por uma mais feia do que eu. Gente, não entre nesse mérito. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a pessoa e nem sempre essa pessoa está errada. Quando eu falo de trocar, é o seguinte, não da traição, tá?
Trocar é: não amo mais essa pessoa com quem eu tô, tá? Acabei me apaixonando por outra, então qual o procedimento correto? Termino esse relacionamento e vou viver o meu amor. É um direito da pessoa. Por mais que doa em você, é um direito da pessoa. O que não é direito dela é estar com você e com a outra pessoa ao mesmo tempo. Aí não. Aí é traição. Aí é falsidade. Agora, se a pessoa não te ama mais e ela se apaixonou por outra, deixa ela ir. E deixar ir não é fácil. Deixar ir é a parte mais difícil. Porque eu vejo nas minhas leituras, eu vejo, assim, nos consulentes mesmo, eu vejo muita gente presa ao passado por isso, tá? Porque são pessoas que não aceitam até, assim, às vezes a pessoa tem anos que se separou, mas não aceita. Porque não trabalhou o ego dela lá atrás, quando ela estava no fundo do poço. O que ela fez? Ela foi pra balada, ou ela arrumou outro relacionamento para tapar aquele buraco, mas ela não se curou. E o fim de relacionamento, ele demanda uma cura emocional que você precisa fazer. Primeiro, sinta a dor. Permita-se sentir essa dor. Você é um ser humano, você tem o direito de sentir dor. Segundo, entenda que o fundo do poço é o lugar onde você vai começar a subir. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer o quê? Uma cura emocional em você. E uma das coisas que eu costumo sempre dizer, por experiência própria, é que as separações, os términos, eles servem muito para nos mostrar que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Isso quer dizer que a gente não vai ter ninguém na vida, não vai amar, não vai ter um companheiro? Não, não é isso que quer dizer. Isso quer dizer que você precisa primeiro, em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar. Amar primeiro você. Porque lá na Bíblia, Jesus já falou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, a ti mesmo. Você tem que se amar primeiro. E se amar, às vezes, é um passo muito difícil. Sabe por quê? Porque nós carregamos dentro de nós feridas lá da infância. De rejeição, feridas de... Às vezes nós fomos crianças muito cobradas. E aí a gente sente uma necessidade de estar o tempo todo agradando o outro para ser aceito. E essa é a melhor hora, o fundo do poço, para você parar e curar essas feridas. Olhar para você e se acolher, se abraçar. Isso não é um processo fácil, isso é um processo muito dolorido. Mas como diz Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante que eu gosto muito, eu não sei se foi ele que disse essa frase, mas ele disse numa palestra, eu estou falando que é ele. A dor é uma professora de cara feia, mas muito competente. Porque ela faz você sair da sua zona de conforto. Tá? E a zona de conforto nem sempre é um lugar confortável. A zona de conforto, às vezes, é um lugar extremamente desconfortável, mas que a gente aprendeu a viver com ela. O maior desafio, porque eu estudo muito sobre psicologia, assim, estudar, que eu digo assim, eu não sou estudante, aluna de psicologia, mas eu estudo porque eu vejo muitos vídeos sobre isso. E eu vejo muitos psicólogos falando que o maior desafio da psicologia é descobrir por que o ser humano gosta de sofrer. Que até hoje eles não conseguiram entender. Né? Então, assim, como eu disse, a zona de conforto nem sempre é um lugar confortável.
E para você sair de lá do fundo do poço, depois do luto, porque vem o luto, depois você vai para o fundo do poço, e aí você tem que sair dele. Para você sair dele, você precisa se curar. E para você se curar, você vai ter que acessar coisas, lá do teu passado. Mas por que eu tô sofrendo tanto por uma pessoa que não me ama mais? Por que eu tô sofrendo tanto por uma pessoa que não me quer mais? Qual é a ferida que eu tenho dentro de mim que me faz continuar sofrendo por alguém que não me quer mais? A que ponto eu me amo para aceitar isso? Será que você quer que a pessoa fique do seu lado sem te amar? Será que isso seria bom para você? O que vocês acham aí? Né? Eu estou colocando vocês para pensar, porque eu estou passando experiências aqui que eu já passei na minha vida. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não. Estou colocando só vocês para pensar. Porque a função do canal Jornada Evolutiva é o quê? A gente evoluir junto. Então vamos lá. O que faz você sofrer com uma pessoa que diz que não te ama mais? A rejeição. O ego. Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser trocado. Porque nós, apesar de não sabermos nos amar, a gente tem um ego, né, muito grande, que não tem nada a ver com amor próprio. Que é aquele ego de pensar assim, não, mas eu sou ótima, eu sempre fiz tudo, eu sou ótimo para aquela pessoa. Ela não tinha esse direito. Não, ela tem, gente. Ela tem, porque você pode ser ótimo para outra pessoa, você pode ser ótimo para você, mas para ela você não foi. É um direito dela. É difícil falar isso para vocês? É, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E aí eu tive que entender que a primeira coisa que eu tinha que fazer era curar isso dentro de mim, tá? A olhar para mim e pensar, peraí, eu sou quem? Quem sou eu, de verdade? Sem o meu ego. Eu realmente amo a minha pessoa? Eu realmente me valorizo? A iluminação do vídeo está mudando toda hora, porque está assim, o céu amanheceu cheio de nuvens, e aí o sol sai e não sai. Como a vida, né, gente? A carta das nuvens do Lenormand fala muito disso, a mensagem dela é isso, é passageiro. Mas o sol está aí querendo sair, então a iluminação do vídeo vai ficar assim. Então, se amar vai muito além de você se arrumar, de você ser vaidoso, ser vaidosa. Vai muito além disso. Se amar é se amar como você é. É se valorizar como você é. Cheia de defeitos, cheio de defeitos. Mas você se ama, se valoriza. E você sabe, quando você se ama, que você tem amor próprio, que alguém nesse mundo vai olhar para você e vai ver perfeição em você. Por que essa pessoa vai ver perfeição em você? Porque você é perfeito? Não, porque você é perfeito para ela. Para a pessoa que te amar, tem até um filme, né, que o cara fala isso para a mulher. A pessoa que te amar, ela não vai achar nada de errado em você. Ela vai saber dos seus defeitos, ela vai ver os seus defeitos, mas ela vai te amar assim mesmo, porque o amor é isso, gente. Então, vamos colocar o exemplo dos filhos. Você ama os seus filhos de acordo com os defeitos ou com as qualidades deles? Não, né? Então, aí vamos lá. Falando de amor, a gente está falando de um sentimento só. Lógico que o sentimento de amor de um filho é diferente de um amor conjugal, mas é amor. E a nossa evolução é chegar nesse nível de amor. Que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe.
que é aquele que o filho pode ser quem for, que ela continua amando ele e aceitando ele. Aceitando, que eu digo, é no sentido de amar ele. Porque, gente, olha só, tem outro ponto nessa história. Não é porque você ama que você precisa aceitar tudo de uma pessoa. E isso inclui filhos, família e relacionamento. Tá? Que quando você aceita tudo de uma pessoa, você não está dando amor para essa pessoa. Sabe por quê? Você está ensinando essa pessoa a continuar sendo quem ela é. Se ela te agride com palavras, fisicamente, e você aceita, você está ensinando ela a continuar sendo assim. Se ela é egoísta com você, se ela é ignorante com você e você aceita, você está deixando. Eu falo isso sobre a educação dos meus filhos. Os meus filhos eu eduquei assim. Eu não aceito que eles sejam dessa forma comigo, porque quando eu não aceito comigo que sou mãe, eu vou estar ensinando eles a não fazer isso lá fora. E aí, voltando para o relacionamento, quando você aceita tudo de uma pessoa e você não está satisfeito com aquilo, você não pode estar sendo feliz. E eu vejo inúmeros casais aí que estão juntos e não são felizes. Sabe por quê? Por isso. Porque estão ali, mas infelizmente não estão felizes com o comportamento um do outro. Ou porque não se aceitam, que às vezes é uma questão só de aceitação, gente. Ou porque aceitam demais. Tá? Então, assim, o que eu posso falar para vocês sobre essa fase difícil de superação de uma separação é: primeiro, viva o luto dessa separação. Se permita. Você tem esse direito. Mas viva esse luto de forma tranquila com você. Por quê? Sabe aquela história assim? Acabou de se separar, começa a falar mal do ex. Ou da ex. A falar para os quatro ventos que ele não presta. Ou que ela não presta. Aí depois, lá na frente, você quer voltar para aquela pessoa, você não pode. Por que você não pode? Porque você falou mal dela para todo mundo. E aí, viva o luto. Se permita. Mas viva isso de maneira tranquila, não agredindo o outro, não espraguejando, não desejando mal. Porque esse desejar o mal, essa raiva, essa mágoa, ela só vai fazer mal para você. Somente para você. Sabe porque o outro está lá vivendo a vida dele. Às vezes a pessoa já está seguindo com outra pessoa e você ainda está espraguejando ele ali. Entendeu? Então, assim, deixa a pessoa seguir o caminho dela em paz. Viva o seu luto, tá? O seu desvínculo. Tem aí uma desconstrução para você viver. Se você é a parte sofrida da situação, que ama, viva isso. E como é que eu vou fazer para deixar de amar essa pessoa? Às vezes você não deixa. Às vezes você vai continuar amando aquela pessoa. Mas você pode ressignificar esse amor. Porque ninguém nesse mundo ama somente uma vez. Nós não viemos aqui para amar uma única pessoa no mundo. Porque se assim fosse, aí a pessoa morre. Você faz o quê? Você passa o resto da vida sozinho? Não. Lógico que não. Então, o amor é um sentimento que a gente pode distribuir e pode sentir várias vezes, sim, por várias pessoas durante a nossa vida, em matéria de relacionamento amoroso. Só que cada pessoa é uma pessoa, cada amor é um amor. Mas não quer dizer que você não vai amar de novo. Viva o seu luto. Saia do fundo do poço se curando, não sai dele correndo e vai lá para cima, não, achando que tá tudo bem, porque você só vai fazer uma coisa, você vai jogar a sujeira para debaixo do tapete. É por isso que, assim,
Eu não vou generalizar aqui, falar que é homem e mulher que faz isso, mas o ser humano, muitos seres humanos aí, acabam um relacionamento, aí tá sofrendo, já entra em outro. Nem curou aquele. Nem curou aquele que acabou de passar. Então, não saiam do fundo do poço assim de um impulso só, não. Sai devagar. Como diz Martinho da Vila, devagarinho. Sabe por quê? Enquanto isso, vá curando. Vá se curando. Vá se observando. Olha no espelho. Olha para a única pessoa nessa vida que pode fazer você feliz. Só você. Que esse é outro ponto que a gente precisa entender numa separação. Não coloque no outro a responsabilidade de te fazer feliz. É uma responsabilidade que ele não merece, que não é justo. Porque, primeiro, isso é uma frase clichê, isso daí não funciona. Bem, cada um tem uma opinião, mas eu vivo isso por experiência própria. Primeiro, sim, você tem que aprender a ser feliz sozinho. E muitas vezes a espiritualidade, a vida, nos permite passar por essas situações para que a gente aprenda a ser feliz sozinho. Como é ser feliz sozinho? Valorizar o que você tem. Valorizar a sua vida, os seus projetos, as suas vontades, os passeios que você gosta de fazer, o livro que você gosta de ler. Por que tem que ser o tempo todo acompanhado? Não, você pode viver momentos muito bons sozinhos. Isso se chama solitude e não solidão. Isso quer dizer que eu vou ser feliz o resto da vida sozinho? Não. Não quer dizer que todo mundo vai ser completamente feliz sozinho, porque, né? Tem uma música que diz, do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Quando ele fala isso, gente, ele não fala no sentido de que a gente tem que ter uma pessoa carregando ali do lado para ser feliz. Ele fala isso porque tá na Bíblia, né? O homem não nasceu para viver só, nós viemos aqui para nos relacionar. Então chega um momento que a gente precisa de alguém. Precisar no sentido de querer, não é precisar no sentido de eu necessito daquela pessoa, não. Precisar no sentido de querer. Todo mundo quer um amor. Quem não quer viver o amor? O amor é o sentido da vida. E se você não tem, você sente falta. Você vai sentir. Em alguns momentos você vai se sentir sozinho assim, mas vai passar. Porque a pior coisa que tem é você sair do fundo do poço e começar a se relacionar logo com alguém para tapar o buraco que você ainda não se curou. A pior coisa que tem é você começar a se relacionar com alguém sem saber o que é amar você primeiro. Porque aí tudo que aquela outra segunda, terceira, quarta pessoa fizer vai te afetar do mesmo jeito. Você vai voltar lá para o fundo do poço. E aí você fica vivendo, ciclos repetitivos na sua vida. Você fica andando em círculos. Que você não se curou. Quando você estiver curado, e hoje em dia existem várias ferramentas para isso, na própria internet, terapias com psicólogos, vídeos onde você pode ver e absorver esse aprendizado, para você aprender a se amar. Quantas vezes eu levantei sozinha na minha vida, me arrumei para mim, me cuidei para mim e estava feliz comigo. Eu queria uma pessoa do meu lado? Queria, mas naquele momento eu não tinha, então eu vou ser feliz sozinha. Eu vou dar um passeio? Eu vou ler um livro? Rossandro Klinger, que é um psicólogo e um grande movimento, um grande nome no movimento espírita, ele diz assim: se nem você gosta da sua companhia, como é que o outro vai gostar?
E viver conosco mesmo às vezes é difícil, né? Porque a gente quer que o outro nos ame, mas a gente mesmo, nem nós nos aguentamos. Então eu tô aqui para falar disso, porque eu sinto que as pessoas precisam ouvir. E as minhas amigas me incentivam tanto a falar que eu tô aqui fazendo o meu papel. Eu não sei se isso vai servir para vocês ou não, mas eu tô fazendo o que o meu coração tá pedindo. E depois de você passar por esse fim de poço e de você superar, às vezes não é deixar de amar, às vezes você supera, mas não deixa de amar, tá? Ressignifique esse amor. Como? Olhe para aquela pessoa como a pessoa com quem você foi feliz há algum tempo. Sabe? Lembre dos momentos bons quando quiser, mas só. Não fica alimentando isso dentro de você, essa nostalgia. Inclusive no tarô tem uma carta da nostalgia. A vida, ó, o sentido da vida é para frente. Olha para frente, porque senão você não vai ver as oportunidades que vai surgir à sua frente. E se eu tô aqui falando para vocês dessa cura, é porque eu tive que fazer ela na minha vida. Tá? De verdade. E eu não tenho nenhum problema em falar disso, porque eu sou um ser humano em evolução. E quem nunca passou por uma dor de amor? Quem nunca passou por uma perda de alguém que você ama porque a pessoa não te amava mais? Quem nunca foi enganado? Existem pessoas que sim, que têm um relacionamento aí há anos e nunca aconteceu isso, mas a maioria não. A maioria não. A maioria em algum momento foi enganado, foi decepcionado. A decepção é outro ponto importante, porque ela vem da expectativa que você cria, do que você projeta no outro, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos uma pessoa e a pessoa é o outro. Porque assim, gente, desculpa aí os religiosos, mas eu não concordo com essa história de que quando você se casa, você se torna um. Não, você não se torna. Você é uma pessoa, aquela pessoa é outra. Nós somos seres individuais. Não projeta no outro o que você quer, o que você acha. Olhe para o outro com empatia. E entenda que se você gosta de filme tiro, porrada e bomba, a outra pessoa gosta do filme romântico, respeite isso. É essas diferenças que eu tô falando para aceitar. Se você ama. Se você gosta de praia e outra pessoa não, deixa a pessoa ir pra praia dela. Que acredite. Deixar o seu ser amado aí, ou a sua amada, ir para uma praia sozinho, não vai fazer essa pessoa te trair se ela não quiser. Porque se ela quiser, ela vai te trair fora da praia. Então eu nunca tive esse problema comigo. Prender uma pessoa ao seu lado é um fardo muito pesado. Tanto para você, que tem que ficar o tempo todo prendendo essa pessoa, quanto para a pessoa que está sendo presa. Quem é que aguenta isso? Ninguém aguenta. Amor é liberdade, inclusive para deixar ir. Pensem nisso. Eu sei que dói. Eu sei que nesse momento você pode estar passando por um momento do luto ou do fim do poço. Eu já estive lá. Eu estou falando com propriedade nisso. Não é por estudo, não. É por vivência. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei, mas eu sei a dor que você está sentindo. Mas acredite, você consegue.
temos todos. Tem gente que fala assim para mim, Sheila, você é tão forte. Não, gente, não é que eu seja forte. Todos nós somos. Nós é que não descobrimos a fortaleza que temos dentro de nós. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas aí vamos lá. A minha filha de 26 anos, ela foi infartada aos 9. Ela teve um problema grave no coração, os médicos desenganaram ela. Durante um ano, eu fiquei dentro do hospital com ela. E lutando pela vida dela. Naquele momento, eu precisei ser forte, eu não tive outra opção. Ela está com 26 anos e está saudável, graças a Deus. E principalmente, gente, vocês não estão sozinhos. Nós nunca estamos. Todos nós temos mentores espirituais nos acompanhando. Deus designa a todos nós alguém para cuidar de nós, espiritualmente falando. Se você não acredita nisso, então lembre que Deus está com você, sempre. Deus, ele sempre vai estar com a gente. Então, pegue na mão dele. Se fortaleça nele. Tá? Vai ter dias que você vai chorar o dia inteiro. Vai ter dias que você vai estar melhor, mas isso vai passar. Sabe por quê? Tudo passa. Isso também passa. Chico Xavier. Bem, eu espero que eu tenha passado uma mensagem boa para vocês. Pelo menos uma vez por semana eu gosto de bater esse bate-papo. A semana passada eu falei sobre a diversidade de fé, que foi até sobre um... Porque assim, gente, eu nunca vou trazer aqui para o canal para vocês algo que eu não tenha vivido. Porque se eu não tenho conhecimento de causa, eu não posso falar. Né? Ah, mas eu estudei na internet sobre isso. Gente, eu vivi. Eu só vou trazer para vocês o que eu já vivi. Tá? E aí eu trouxe, a semana passada, um vídeo que está aí, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link, sobre adversidades de fé, que também serve muito para esse momento, tá? Foi de uma doença que eu passei, mas mostra ali, né, a forma como eu tive que lidar com aquilo ali, e a minha fé, como me ajudou, e o propósito da adversidade. E o propósito da sua separação, você pode não entender agora, mas Deus sabe. Sabe por quê? Deus sabe de coisas que você não sabe. Não questione o que acontece de ruim na sua vida. Não questione. Não questione quando você perde um ônibus. Você não sabe o que você ia sofrer lá na frente com aquele ônibus, se você ia sofrer um acidente. Isso é uma metáfora. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu disse, que tenha ajudado a quem está passando por esse momento. E agora vamos a uma leitura intuitiva para um conselho da espiritualidade, um alento para quem está passando por esse momento de separação. Tá bom? Eu já volto. Eu vou organizar a mesa e já volto para fazer a leitura intuitiva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, gente, voltei de casaco, porque apesar do sol ter aberto, tá um friozinho bom aqui. E eu estava gravando a outra parte do vídeo morrendo de frio. Então eu tive que colocar um casaco aqui. Bem, vamos à nossa leitura intuitiva, né? Para quem está passando por esse momento de separação ou pensando em se separar, né? Ou de repente já se separou há algum tempo e ainda está sofrendo com isso. Essa leitura é para isso, é para um grupo de pessoas específicas e é o que a espiritualidade me pediu para trazer. Antes eu gostaria de fazer uma prece, gostaria que vocês me acompanhassem. Deus, nosso Pai maior, gratidão por esse dia, por esse domingo, pela nossa família, pela nossa casa e por todos os recursos nos emprestados nessa vida para passarmos por essa jornada. Que nesse momento eu seja movida pela minha intuição, que eu me desfaça de qualquer conceito pessoal meu
e que eu possa trazer com clareza e discernimento as mensagens necessárias. Eu peço licença ao anjo da guarda de cada pessoa que assistir essa leitura e peço licença ao anjo da guarda das pessoas envolvidas nas questões. Gratidão pela nossa vida. Bem, vamos lá? Vamos saber o que a espiritualidade tem para falar para vocês? O que eu podia falar, eu já falei, da minha experiência, de passar para vocês o que, né, eu aprendi com separações, mas a espiritualidade com certeza é mais sábia do que eu, né, gente? Eles sabem bem mais coisas do que a gente. A gente não sabe é de nada. A gente está aqui é para aprender mesmo. Vamos ver qual é o arcano maior que sai na energia de vocês que estão passando por esse momento. A energia do dependurado. Estão presos, né, a uma situação normal de quem acaba de se separar ou está se separando, e aquelas pessoas que já se separaram há algum tempo, mas ainda se sentem presos ao passado, e a pessoa que houve o término aí e que foi difícil. Eu peço a vocês que se inscrevam, curtam, comentem, me ajudem aí no crescimento do canal. Para quem quiser uma consulta particular com a sua própria energia, que aqui é uma leitura coletiva, né, gente? Então não vai ressoar para todo mundo, não tem como. São várias pessoas assistindo aí. Ah, não são não, gente. Só tem 20 pessoas assistindo. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Para mim, se 3 pessoas estão assistindo, são 3 energias diferentes. 3 situações diferentes. Então, não vai ressoar para todo mundo. Se quiser uma leitura com a sua energia, né? Pode marcar aí uma consulta comigo. O contato tá na descrição. Vamos ver o que sai a seguir do dependurado aí, o homem que está preso ali, de cabeça para baixo. Energia da vitória, da conquista. 6 de paus. Essa carta tem saído muito, graças a Deus. Não me importo que saiam cartas repetidas, porque eu embaralho muito, e se vem é porque a espiritualidade quer trazer. Quem confia no meu trabalho sabe que não teria como eu tirar uma carta que só que eu quero. Até porque... E esse vídeo hoje foi para isso, gente, para falar de cura. Cura emocional. Para que eu faria isso, né? Qual seria o intuito de uma pessoa ser taróloga e ficar tirando só as cartas que ela quer? Eu não sei muito bem, mas enfim. Olha, veio a carta da realização. Essa carta, ela é a 4 de paus. Ela fala de uma família que está celebrando ali as suas conquistas, né? Tem um castelo atrás deles ali. Graças a Deus, não estamos negativos aí na energia de vocês, não. A energia de vocês não está negativa, tá? Pode ser que vocês estejam presos a uma situação e estejam querendo uma vitória nessa situação, uma reconciliação, e queiram chegar nesse ponto de celebrar. E pode ser que também que vocês estejam presos ainda nessa situação, mas queiram vencer isso e seguir a vida de vocês e encontrar aí, depois da cura que eu falei, um novo relacionamento para se realizar e celebrar. Porque, como eu disse, a gente não ama uma vez só na vida, né?
Saiu a carta do Mago como previsão do tarô. Carta de manifestação. Manifestem o desejo de vocês aí. Como previsão do tarô, está dizendo que vocês vão manifestar esse desejo. Vamos ver as cartas a seguir para poder clarificar também, saber se é só isso. Porque a carta do Mago tem outras interpretações também, tá? Vamos ver aí o que sai a seguir como previsão do tarô. Eu ontem ouvi uma taróloga dizer assim: eu não gosto de seguir métodos de leitura. Eu gosto de ir tirando as cartas e quando as cartas saírem. Eu gosto muito dela, essa taróloga. Mas ela falou isso e eu penso que cada um tem um jeito. Eu já gosto de seguir o meu modo, que pode ser arredondado, mas tem dado certo. Saiu a Rainha de Paus. Energia bem positiva aí também como previsão do tarô, porque a Rainha de Paus ela é aquela rainha que tem criatividade, ação, controle. Ela é aquela rainha que manifesta o que ela quer. Ela é criativa, né? Previsão boa. E olha, graças a Deus, gente, eu tô achando que não tem muita gente sofrendo, não. Tem muita gente aí superando, graças a Deus, um término aí de forma bem equilibrada. Graças a Deus. Veio a carta do Pajem de Espadas. Essa carta remete à luta, mas esse pajem aqui, apesar da imaturidade de todo pajem, de todo valete do tarô, ele está pronto para a luta. Ele está pronto para lutar pelo que ele quer. E aí pode ser uma reconciliação ou uma nova vida, um novo começo. Depois que eu tirar tudo eu vou falar. Vamos ver o que sai agora como conselho do tarô para vocês. Energia do Imperador. Energia de ordem, inteligência, maturidade. Tem uma mensagem também, como toda carta solar de sombra, que o imperador ele é meio rígido, né? Ele quer as coisas do jeito dele, afinal ele é o imperador, é ele que manda. Mas vamos ver aí o que vai sair a seguir para poder dizer para vocês se isso aqui é um ponto negativo. Eu costumo dar as duas opções e vocês adaptem cada um para a realidade de vocês, que eu acho melhor assim, porque, como eu disse, a gente está lidando com várias energias e aí eu vou falar uma coisa e não é o que a pessoa está passando, então não adianta muito eu dar só o lado positivo da coisa. Vem a carta do Rei de Espadas como conselho. Vem a carta da Rainha de Espadas. Olha, eu não tô querendo aqui dar esperança para ninguém não, porque eu não tô aqui para ficar colocando ilusão na cabeça de ninguém, tá? Mas eu vou ter que falar o que saiu para mim. Pelo que eu tô vendo aqui, são pessoas que estão passando por separações, sim. Pelo visto, isso é recente. Saiu a carta do Dependurado. O Dependurado é aquele homem que está ali preso por um pé só. Ele não está preso completamente. Ele só está preso por um pé. As mãos dele estão para trás, mas não estão amarradas. Ele tem o sol na cabeça dele. Essa carta fala muito do seguinte: às vezes a gente está preso a alguma situação por necessidade,
é necessário que a gente esteja ali naquele momento. Às vezes tem filhos, tem bens, tem tanta coisa, né? Que prende a gente, às vezes é uma situação. Às vezes você não pode se mudar daquele lugar e tal, você está preso aí a esse relacionamento, né? Ou você está preso ao que aconteceu, que é a separação. O lado positivo do dependurado é que ao invés dele ficar se debatendo, ele entrou em estado de meditação. Ele colocou ali o outro pezinho ali e tem um sol na cabeça dele. Esse é o lado positivo. Então, apesar de vocês estarem se sentindo presos, pode ser uma separação ou a uma pessoa. Quando eu separo a separação da pessoa, é porque às vezes, gente, o nosso problema não é a pessoa, mas a separação em si e tudo que envolve a separação. Ou possa ser que vocês estejam presos a uma pessoa, porque vocês ainda amem essa pessoa. Mas aí veio a carta do 6 de paus, que é uma carta de conquista e realização. Aqui tem duas mensagens. Das duas, uma, ou vocês estão se sentindo presos, mas esperam superar e conseguir vencer isso, ou vocês já estão vencendo isso mesmo, tá? Que aqui é a energia que vocês estão regendo no momento, vocês estão se sentindo vitoriosos aí de alguma forma. Estão lidando bem com o que está acontecendo com vocês, porque aqui a gente está falando de separação. O tema é esse, né? Então, vocês estão se sentindo vitoriosos nessa situação, de alguma forma. Ou querem se sentir. Estão manifestando isso. Ó, que a carta do dependurado também fala de manifestação, porque ele está ali tentando manifestar alguma coisa, né? E veio a carta do 4 de paus, que é uma carta que mostra ali uma família feliz. Essa família está celebrando ali as conquistas deles. Tem os bastões ali com a coroa de flores. Atrás tem um castelo, que é uma estrutura. Então, eu posso estar falando de pessoas que se separaram, mas pretendem, querem uma reconciliação e querem celebrar isso com essa pessoa. Ou eu posso estar falando de pessoas que ainda se sentem presos, mas querem vencer isso para ter uma vida nova de realização e estrutura, tá? Como previsão do tarô para vocês, veio a carta do mago, que é a carta da manifestação. O mago é aquela pessoa que está ali com o bastão dele para cima, manifestando o desejo dele. Ele está com todos os elementos que ele precisa na mesa. A mensagem dessa carta, nesse contexto aqui, quer dizer o quê? Vocês têm todos os elementos que vocês precisam para vencer essa situação. Seja para uma reconciliação, ou seja para superação. Vocês têm tudo para manifestar isso. O tarô está prevendo isso para vocês. Vocês têm força interior para sair do fundo do poço, ressurgir e recomeçar a vida de vocês. Ou ter uma reconciliação. Vocês têm força para isso, interior. Manifeste isso. Porque saiu depois a Rainha de Paus. E a Rainha de Paus, ela tem uma energia muito criativa, muito de ação, muito de controle. Você vê que ela está ali no reino dela, com o bastão dela, tranquilamente, com a flor na mão. Ela tem o total controle da situação. Ela está equilibrada. Ela é uma rainha que... ela tem um lado que é um pouco impulsivo, por ela ser de muita atitude. Mas isso não me parece ser ruim nesse caso aqui, tá? Por quê? Porque pede que vocês manifestem. Então, ajam, né? Façam alguma coisa para sair do fundo do poço aí, ou do sofrimento, da prisão, né?
Mas pelo que eu tô vendo aqui, vocês estão indo muito bem. E a previsão do tarô também não é ruim para vocês. E aí saiu a carta do Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas é uma carta que fala de uma pessoa que está pronta para uma luta. Você vê que ele está ali com a espada dele embanhada, apesar das nuvens e nos pés dele ali está um pouco revolto. As coisas estão conturbadas, mas ele está com a espada dele ali embanhada. Os pajens costumam ser um pouco imaturos, impulsivos, assim como a rainha de paus também. Mas o naipe de espadas, ele é também um naipe de ação, tá? Então, pelo que eu tô vendo, pela previsão do tarô, vocês são pessoas bem fortes, que vão agir, vão fazer algo para modificar essa situação, seja para uma reconciliação ou seja para começar a sua vida nova. Bem, como previsão, saiu um casal aqui, gente. E aí eu vou falar que aqui tá mais para reconciliação, porque saiu o imperador, que é aquela energia de ordem, de inteligência, de astúcia, é o cara que detém o poder, tá? Mas ele também é aquele cara que quer as coisas do jeito dele. E aí eu não tô falando de um homem, gente, eu tô falando de energia, pode ser vocês, tá? Como conselho do tarô, tá dizendo que entre nessa energia de ordem, de inteligência, de segurança, porque o imperador ele passa o quê? Segurança. Entre nessa energia, tá? Porém, como conselho do tarô aí vem o casalzinho aqui do rei e da rainha de espadas. Que é o quê? Energia de estabilidade, energia de controle, energia de ação, energia daquelas pessoas que eu detenho o controle das minhas emoções, eu detenho o controle porque se me fizer mal, eu vou cortar. E aí é os dois. E dois bicudos não se beijam. O tarô pode estar pedindo para vocês que baixem as espadas. Seja para uma reconciliação ou para cada um seguir em frente. De repente vocês estão numa luta aí, né? Aquela luta de acusação. Quem está mais errado, quem está mais certo. E o tarô está pedindo o quê? Não pensem nisso agora. Ninguém ninguém é culpado sozinho do fim de um relacionamento. Então, isso aqui pode estar pedindo para vocês pararem de se acusar. Pode ser que ainda tenha sentimento entre vocês? Pode. Vamos confirmar aqui com o Lenormand. Mas se tiver ou se não tiver, independente disso, tenham estabilidade do rei e da rainha de espadas. Tenham a inteligência deles. Tenham o controle deles, mas cuidado com a frieza deles, que é a de corte. Que é aquela que vai lá e corta mesmo e não quer saber. Vamos confirmar com o Lenormand? Interessante isso aqui, gente. O negócio aqui tá uma briga de foice. Para que nós possamos nos relacionar melhor, até para um próximo relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham um domingo abençoado. Gratidão pela atenção de vocês. Vamos confirmar aqui com o Lenormand, que é o baralho cigano, que eu gosto muito, porque ele tem mensagens mais diretas. E aí ele costuma, gente, costuma não, sempre as cartas que saem em cima tem tudo a ver com as cartas que já estão na mesa. Só uma confirmação porque ele tem uma mensagem mais direta. Então, para quem não entendeu, agora vai. A gente chama de baralho fofoqueiro, porque esse aqui, meu filho, ele manda na lata. Ele não tem muita simbologia para você entender, não.
São mensagens mais diretas. Vamos ver o que o Lenormand confirma com esse rei, essa rainha de espadas aqui, que é o casal aí que tá na separação, no corte, né? Com a energia aí do dependurado. Saiu a carta do trevo, dos ratos, dos pássaros, a carta dos caminhos abertos, a carta dos livros, a carta do jardim, carta da cruz, do coração e da cobra. Bem, deixa eu explicar aqui. Em cima da carta do dependurado, veio como confirmação a carta dos trevos. O que é que seja que ele esteja buscando de iluminação aqui, ele vai encontrar a sorte dele, tá? Ou o azar. Porque a carta dos trevos tem essas duas mensagens. Aí adapte para a realidade de vocês, sabe por quê? Saiu aqui a carta dos ratos depois, em cima da carta da vitória. Isso aqui me remete a um desgaste, a perdas. E apesar de vocês estarem ou se sentindo vitoriosos, ou querendo ser vitoriosos numa luta, pode ser que vocês percam alguma coisa. Mas não se prendam a isso, gente, porque perder, a gente sempre perde. A gente perde, a gente ganha. A vida é assim. A vida é igual a roda da fortuna. Ela gira. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. O que quer que vocês possam perder, vocês vão recuperar. Sabe por quê? Vem a carta dos pássaros aqui. Em cima da realização aqui do casal, vem a carta dos pássaros. E a carta dos pássaros, ela quer dizer o quê? Liberdade, realização, alegria, leveza. Então confirma que mesmo após o desgaste da separação, vocês vão ter aí essa liberdade, essa alegria, essa leveza. Em cima da carta do mago, que é o homem lá que está manifestando, que tem condições de manifestar o que ele quer, veio a carta dos caminhos abertos. Ou seja, os caminhos estão abertos para vocês manifestarem o que quiserem na vida de vocês, tá? Porque a vida da gente, quem faz somos nós. Nosso pensamento é a vida que nós criamos. Os caminhos estão abertos. Em cima da rainha de paus, saiu a carta dos livros. Como a rainha de paus ela é muito impulsiva, de ação, de lá, de fazer, de controle, pede que vocês analisem e estudem melhor essa situação, porque possa ser que vocês estejam vendo de um ângulo errado, possa ser que tenham coisas que vocês não estão vendo, os livros estão fechados, pedindo análise, estudo sobre a situação. Em cima da carta do Pajem de Espadas, que é aquele cara que está pronto para a luta, veio a carta do Jardim. A carta do Jardim, ela fala sobre as nossas relações pessoais, sociais, num geral. Cuidado para que essa situação que vocês estejam passando e essa posição de defesa, de luta, não interfiram no relacionamento de vocês com as pessoas ao redor de vocês. Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente acaba descontando nos outros. Então pede que vocês sejam mais sociáveis aí e vivam o problema de vocês com vocês mesmos, porque, gente, tem momento que é só a gente. É você e Deus. Tem mais ninguém, não. Não tem que ficar desgastando as pessoas com os nossos problemas.
E aí no conselho do tarô, confirmando, em cima da carta do imperador, que está pedindo ordem, inteligência, domínio, fala de domínio também, domínio no sentido de, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, domínio da situação. O tarô está aconselhando o imperador para vocês. Veio a carta da cruz, do Lenormand, que é a carta da vitória. É com isso que vocês vão ter vitória nisso aí. Tendo domínio sobre essa situação. E não querendo golpear o vento, né? Tá no meio do vento, tá no meio da tempestade, não adianta querer golpear, porque vocês não vão vencer o vento. Para, respira, ó. Pondera. Usem a inteligência de vocês. Coloquem a vida de vocês em ordem, que vocês terão vitória. E aí, gente, como eu já havia dito, o casalzinho aqui, né, que não é fácil de lidar, os dois, rei e rainha de espadas. Deixa eu ver se eu coloquei na ordem. Aqui tá o rei e aqui tá a rainha. Vamos lá. Em cima do rei veio o coração. Em cima da rainha veio a cobra. O que essa mensagem aqui para mim está querendo dizer? Que vocês dois, separados, querendo reconciliação ou não, ou juntos querendo se separar, precisam de uma cura emocional. Uma cura no coraçãozinho de vocês. Que a carta da cobra ela pode remeter à falsidade, à traição, mas não é o caso aqui. Porque veio depois o coração. Isso é cura. A cura lá do fundo do poço que eu falei. E isso daí não tem como fugir. Pelo contrário, vocês precisam fazer. Vocês precisam, gente, porque a gente na vida, a gente precisa se curar das nossas questões. E esse vídeo hoje foi para isso, gente, para falar de cura. Cura emocional, cura nas nossas questões interior, para que nós possamos nos relacionar melhor, até para um próximo relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham um domingo abençoado. Gratidão pela atenção de vocês.